Hoje vamos contar a história bíblica de Sansão, um homem escolhido por Deus para cumprir um papel especial na história de Israel. Para montar o cenário do nascimento de Sansão, Israel estava sob as regras e a opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para realizar o trabalho dele em Israel. E a ele foi dada força extraordinária para fazê-lo. O livro dos Juízes contém a história da vida dele. De novo, os israelitas fizeram o que era mal nos olhos do Senhor, se voltaram a outros deuses. Então o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. A Israel foi explorada e oprimida por essa nação maléfica. Juízes capítulo 13, versículo 1. Juízes capítulo 13, versículo 2. E havia certo homem de Zorá, da família de Danites, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril e não concebia filhos. O anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Você dará luz a um filho, e esse filho, esse milagre, seria o próximo libertador de Israel. Juízes capítulo 13, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e disse a ela: De fato, agora você é estéril e não deu luz a criança alguma, mas deverá conceber e carregar um filho. Esse garoto prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes tinha. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto nazareno. Esse voto é explicado em Números capítulo 6, versículo 1 ao 5. O Senhor disse a Moisés: Fale com os israelitas e diga a eles que se um homem ou mulher quiser fazer um voto especial, um voto de dedicação ao Senhor como um nazareno, eles devem se abster de vinho e outras bebidas fermentadas, e não devem beber vinagre feito de vinho ou outra bebida fermentada. Eles não devem beber suco de uva, nem comer uvas frescas ou passas. Essa era uma vida de autodisciplina e dedicação ao serviço de Deus, e Sansão deveria viver sob esse voto desde o nascimento. Sansão cresceu com sua força extraordinária, mas também com um chamado divino. Sansão estava a caminho da cidade filistia de Timná, onde havia visto uma mulher filistia, seu nome era Dalila. Ela vivia na região de Soreque, que estava sob o domínio dos filisteus na época. Dalila é frequentemente retratada como uma mulher sedutora e intrigante. No caminho, ele foi atacado por um leão que saiu da vinha. O encontro com o leão foi um evento inesperado e perigoso. Apesar de estar desarmado, Sansão enfrentou o leão com suas próprias mãos. O Espírito do Senhor veio sobre ele, concedendo uma força sobrenatural. Com uma força impressionante, Sansão rasgou o leão em pedaços, matando-o instantaneamente. Ele conseguiu essa façanha notável, sem o uso de armas ou ferramentas. A história de Sansão continua com seus confrontos com os filisteus e sua trágica relação com Dalila. Dalila se aproximou de Sansão e logo despertou seu interesse. Os líderes filisteus perceberam que Sansão era uma ameaça significativa para o seu domínio e ofereceram uma grande recompensa a Dalila se ela pudesse descobrir o segredo da força sobre-humana de Sansão. Dalila, tentada pela recompensa, concordou em ajudar. Dalila começou a tentar convencer Sansão a revelar o segredo de sua força. Ela o pressionou várias vezes, usando táticas de sedução e manipulação. Em 3 ocasiões diferentes, Sansão deu respostas falsas, mas ela testou essas respostas e percebeu que eram mentiras. Finalmente, depois de muita insistência, Sansão cedeu à pressão emocional de Dalila e revelou a verdadeira fonte de sua força: o seu voto nazareno e o fato de que seu cabelo nunca havia sido cortado. Ele disse a ela que se seu cabelo fosse cortado, ele perderia toda a sua força. Dalila esperou até Sansão adormecer em seu colo, e em seguida chamou um homem para cortar o cabelo dele. Com o cabelo cortado, a força sobrenatural de Sansão o deixou. Os filisteus, alertados pela ausência de resistência de Sansão, invadiram o local e o prenderam. Sansão foi capturado pelos filisteus, que o prenderam e cegaram. Ele foi forçado a moer grãos em um moinho de prisão, um trabalho árduo e degradante. No entanto, a história de Sansão não termina aqui. Seus cabelos começaram a crescer novamente, simbolizando seu renascimento espiritual. Em um evento posterior, Sansão recuperou temporariamente sua força sobrenatural e derrubou um grande templo filisteu, sacrificando a própria vida no processo.
Seu corte de cabelo, sua prisão filistina e seu último ato de força em nome de Deus são pontos cruciais da história. No final, Sansão cumpriu seu papel como libertador de Israel, e sua história continua a inspirar e ensinar sobre fé e obediência a Deus. O regozijo de Dagã, o deus filisteu, não durou, pois a verdadeira força estava com Sansão, o escolhido de Deus. Essa é a incrível história de Sansão, uma das figuras mais marcantes do livro dos Juízes e da Bíblia como um todo. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.